Quando Lucas completou 7 anos, ele recebeu algo que não fazia sentido. Não foi um presente chamativo, nem um brinquedo caro. Foi um envelope branco, deixado discretamente na caixa de correio de uma casa comum em um bairro comum. O tipo de coisa que passa despercebido, até você perceber que não deveria estar ali. A mãe dele, Renata, foi quem encontrou. Estava separando contas quando viu o envelope sem remetente, sem logotipo, sem selo estranho, apenas o primeiro nome do filho escrito com uma caligrafia limpa demais: Lucas. Ela chamou o menino para a cozinha tentando parecer tranquila. Falhou. Crianças não recebiam cartas, e Renata sabia disso. Dentro havia um cartão simples, balões coloridos, um bolo genérico, nada que chamasse atenção. Mas por dentro, em tinta azul clara, havia apenas 2 palavras: Feliz aniversário. Nenhuma assinatura. Renata riu, um riso curto, forçado. Disse algo sobre alguém da família ter esquecido de assinar. Lucas acreditou. Crianças acreditam. No ano seguinte, outro envelope apareceu. Mesma cor, mesma letra, mesma ausência de explicação. No 3º ano, Renata parou de rir. Ela começou a guardar os cartões numa gaveta alta, fora do alcance do filho. Começou a observar a rua pela janela por tempo demais. Começou a perguntar discretamente se alguém da família tinha enviado algo. Ninguém tinha. Quando Lucas ficou mais velho, as mensagens mudaram. Deixaram de ser apenas feliz aniversário. Passaram a mencionar detalhes, pequenos demais para serem coincidência. Comentários sobre atividades extracurriculares, sobre mudanças de rotina, sobre coisas que Renata nunca havia contado a ninguém fora de casa. Ela levou os cartões à polícia, ouviu o que temia. Sem ameaça, não havia crime. Aos 13 anos, Renata mudou de cidade, nova casa, novo bairro, nova escola. Ela acreditava que distância resolveria o que a lógica não explicava. No aniversário seguinte, o envelope estava lá. Dentro, 3 frases curtas: Feliz aniversário. Lugar novo. Você ainda é você. Renata instalou fechaduras novas naquela mesma semana. Durante alguns anos, os cartões voltaram a ser neutros, educados, quase gentis. Lucas cresceu convivendo com aquilo como quem convive com uma dor antiga que nunca some completamente. Ele se mudou adulto, sozinho, achando que finalmente tinha escapado. Não escapou. Os cartões continuaram encontrando ele. Quando Lucas começou a namorar Clara, demorou quase 1 ano para contar. Quando contou, ela não achou curioso, achou perturbador. Ela insistiu numa câmera de segurança. Durante meses nada aconteceu, até a semana do aniversário. Primeiro foi a comida, um pedido exato demais para ser erro. Depois, um pacote pequeno, um objeto escolhido com intimidade. Depois, flores. E então, um cartão diferente. Chegou a hora. Naquela noite, Lucas não dormiu. No dia seguinte, outro pacote chegou. Dentro, um cartão antigo, igual aos primeiros. E 3 palavras novas, contando agora. O último pacote veio poucas horas depois. Dentro, uma chave, a chave reserva que ficava escondida do lado de fora da porta, com um bilhete preso na tampa. Não preciso mais disso. Feliz semana de aniversário. Lucas foi para a delegacia. Enquanto esperava ser atendido, o celular vibrou. Movimento detectado na porta. Na tela, um homem estava parado diante da porta do apartamento. Alto, imóvel, paciente. Ele não tocava a campainha. Ele respirava. A voz saiu calma, quase satisfeita. Você sabe que dia é hoje? Silêncio. Sempre foi meu dia favorito. Ele bateu na porta, 1 vez, 2, 3, lento, forte, controlado. Não faz sentido fingir que você não está aí, ele disse. Eu esperei a vida inteira e continuou esperando.
O avô de Daniel morreu numa noite de inverno, dentro da própria casa, e algo chegou para buscá-lo, antes que o calor abandonasse o corpo. A família inteira estava presente quando aconteceu. Daniel, a esposa dele, Helena, a mãe, as tias, alguns primos, todos reunidos no quarto apertado, aquecido pela lareira antiga que estalava alto demais, como se queimasse com raiva. A avó permanecia sentada ao lado da cama, reta demais para alguém tão velha. As mãos pousadas no colo, os olhos baixos. Ela sempre foi assim. Esperava quando ele gritava. Esperava quando ele quebrava coisas. Esperava quando mandava, principalmente quando mandava. Durante décadas, o avô foi o centro da casa. Um homem grande e pesado, com uma voz que não aceitava a resposta. Médicos nunca entraram ali. Remédios eram fraqueza. Orações só eram permitidas se fossem ditas exatamente como ele acreditava que deveriam ser. Quando a respiração dele ficou curta, úmida, quase borbulhante, ninguém discutiu. Eles tinham sido criados para obedecer. O quarto começou a mudar antes da morte. O ar ficou denso, como se estivesse sendo comprimido. As paredes pareciam mais próximas. O fogo cresceu sem ninguém tocá-lo, lançando sombras longas que se esticavam e se contraíam. Do lado de fora, o vento empurrava os campos contra as janelas e a casa rangia como algo vivo, tentando se ajustar ao que estava prestes a acontecer. A avó não levantou os olhos, nem quando ele falou pela última vez. Não foram palavras de carinho, nem arrependimento. Ele a acusou, a voz fraca, mas carregada de ódio antigo. A culpa foi cuspida como uma sentença final. Logo depois, o relógio da sala tocou uma única vez. Não era a hora. Daniel se lembraria daquele som pelo resto da vida. O eco metálico pareceu se arrastar pelo ar, recusando-se a desaparecer. Foi a avó quem quebrou o silêncio. Ela falou baixo, mas todos ouviram. Disse que tinha feito o que precisava ser feito. Disse que ele nunca teria poupado ninguém. Que sempre que a fúria tomava conta dele, ela se colocava no meio, sempre. Que se não fosse assim, teria sido pior para todos. Ninguém respondeu, não havia necessidade, todos sabiam. Mais cedo naquela noite, o avô tinha caído da escada. A queda foi feia. O som seco de ossos contra a madeira ainda ecoava na mente de Daniel, e ele se lembrava perfeitamente da imagem da avó no topo da escada, com a mão cobrindo a boca, os olhos arregalados, não de surpresa, mas de algo mais difícil de nomear. Helena apertou o braço de Daniel. Ela perguntou, quase sem mover os lábios, se o relógio sempre fazia aquilo. Daniel olhou para o vidro do relógio e teve a sensação estranha de ver o próprio rosto refletido como se não estivesse inteiro ali. Ele sugeriu sair um pouco, respirar. Quando convidou a avó, ela recusou. Disse que precisava ficar mais um pouco, apenas mais um pouco. Na varanda, o frio cortava. A respiração deles virava nuvens brancas. Helena se agarrou a Daniel com força. Ela pediu que ele prometesse que nunca seria como o avô. Daniel prometeu e acreditou. Quando voltaram para dentro, o fogo explodiu em chamas altas, como se tivesse recebido combustível fresco. O quarto estava silencioso demais. Até o choro tinha cessado. Então o som começou. Primeiro distante, um lamento atravessando os campos, depois mais agudo, mais longo.
até deixar de parecer algo animal ou humano, um grito que não pertencia a este mundo. Ele atravessou paredes, fogo e ossos. A avó caiu sobre a cama, engasgando. O corpo do avô jazia imóvel, o rosto finalmente calmo. Então veio a sensação de movimento. Não eram passos, era como se a casa inteira estivesse se deslocando. Uma pressão desceu do teto. O ar ficou gelado, pesado demais para respirar. Daniel sussurrou para Helena não olhar, acontecesse o que acontecesse. Ela enterrou o rosto no peito dele. O fogo baixou subitamente. Algo entrou no quarto. Daniel nunca viu, nunca quis ver, mas ouviu a respiração. Um som profundo, arrastado como o ar passando por algo quebrado. Seus dentes doeram, seus ossos pareceram pequenos demais dentro do corpo. Então a coisa falou. A voz vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Perguntou quem havia sido marcado. Ninguém respondeu. Perguntou quem havia roubado. A avó gritou. Ela assumiu. A pressão aumentou até parecer que o quarto iria colapsar. A voz perguntou se ela aceitava a acusação. Ela disse que sim. O vento atravessou a casa. O chão pareceu desaparecer. Daniel segurou Helena com força, impedindo-a de levantar a cabeça. A voz ordenou que alguém olhasse. Eles não olharam. Quando o fogo voltou à vida, os gritos preencheram o espaço. Depois, silêncio. O corpo do avô permanecia igual, mas a avó não estava mais ali. Nenhum corpo, nenhuma marca, nenhum sinal de luta. A cadeira vazia. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou quieta, Daniel abriu a mão de Helena. Dentro dela havia uma pequena pedra escura. Um objeto que o avô havia dado a Daniel anos antes, dizendo que aquilo o havia protegido uma vez. Daniel nunca soube de quê. Ele só sabia que a avó respondeu quando algo perguntou. E eles não. Às vezes, tarde da noite, quando tudo fica parado demais, Daniel se lembra da sensação de vazio absoluto, de não estar em lugar nenhum, e se pergunta se aquilo ainda sabe onde ele mora. Eu nunca tive medo de dormir. Isso é importante. Sempre fui do tipo que encosta a cabeça no travesseiro e apaga, sem sonhos marcantes, sem pesadelos. O sono era um lugar seguro, até eu perceber que meu corpo não dormia comigo. Tudo começou por causa de um comentário simples da minha esposa. Ela disse que eu estava pesado, que eu respirava estranho à noite, que às vezes parecia que eu prendia o ar por tempo demais. Ela não acusou, só se preocupou. Na semana seguinte, comecei a ir à academia. Não por mim, por ela. Depois do trabalho, cansado, empurrando ferro sem vontade. Um mês depois, ganhei um relógio inteligente. Um desses que prometem cuidar de você melhor do que você mesmo. Ele sabia quando eu andava. Sabia quando eu parava. Sabia quando eu dormia, ou pelo menos achava que sabia. A primeira vez que algo deu errado foi às 3 da manhã. Eu não acordei, não sonhei, não senti nada. Mas no dia seguinte, durante o café, minha esposa me perguntou por que eu tinha ficado em pé no quarto por quase 40 minutos de madrugada. Eu ri. Disse que ela devia ter sonhado. Ela não riu de volta. O aplicativo mostrava claramente desperto.
Movimento constante, frequência cardíaca alta, estável, errada. Não parecia alguém assustado, parecia alguém em esforço. Eu ignorei. Erro número 1 começou a acontecer quase toda a noite, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Eu acordava cansado, não com sono, cansado como depois de segurar algo pesado por tempo demais. Minhas pernas doíam, minha panturrilha queimava, o relógio dizia que eu dormia profundamente. Meu corpo dizia que eu estava mentindo para mim mesmo. Foi quando começamos a gravar o quarto. Na primeira noite, silêncio. Na segunda, algo novo apareceu. Respiração. Não a minha, não a dela. Era mais baixa, mais úmida, como se viesse de alguém que respirava com dificuldade, mais perto demais do microfone. Na terceira noite, ouvi minha voz, não falando, suplicando, repetindo a mesma palavra, de novo e de novo, em um tom que eu nunca usei acordado. Uma palavra que eu não conhecia. Na manhã seguinte, acordei com dor no tornozelo. Fui ao banheiro mancando. Sob a luz branca, vi a marca. Não era um machucado comum. Era um sulco profundo, circular, avermelhado e inchado. Parecia que algo tinha sido amarrado ali e puxado com força. Não havia sangue. Isso foi o que mais me assustou. Instalei a câmera naquela noite. Não contei para minha esposa. Parte de mim não queria que ela estivesse lá quando eu visse. O vídeo começa normal. Eu deitado, ela dormindo, o quarto quieto. Às 2h29, meu corpo se mexe. Às 2h31, minha perna direita começa a deslizar lentamente para fora da cama. Não como alguém que acorda, como alguém sendo puxado. Meus dedos se contraem, meus braços se esticam, agarrando o lençol. Minha boca se abre, mas meus olhos permanecem fechados. E então, a sombra. No canto do quarto, algo se destaca do escuro. Não porque se move, mas porque o escuro parece evitar aquele lugar. Ela se aproxima sem passos, sem som. Só quando chega perto o suficiente é que eu começo a lutar de verdade. Meu coração dispara, minha respiração enlouquece. O relógio, depois vi, registrava como exercício extremo. E a palavra, dita mais alta agora, implorada. Isso dura 37 minutos. 37 minutos em que algo usa meu corpo enquanto eu não estou lá. Quando termina, meu corpo relaxa, a sombra se afasta e eu volto a dormir. Eu não mostrei o vídeo para minha esposa. Naquela mesma noite, acordei com a sensação de dedos ao redor do meu tornozelo, apertando, testando, como se quisessem saber se eu estava acordado desta vez. Não abri os olhos, porque entendi algo naquele momento. Ele não precisa que eu durma. Ele só precisa que eu não olhe. Agora, toda noite, às 2h30, eu fico acordado. O quarto fica mais frio, o silêncio fica mais pesado. E eu sinto a pressão no ar, como se alguém estivesse muito perto da cama, esperando, porque eu sei. Uma noite eu vou piscar, e quando piscar, não vou acordar no meu corpo.